A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E o tema para esse final de tarde é: seja prudente, não seja insensato. Você já parou, já pensou um pouquinho a respeito disso? Mas antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de comentar um dizer do livro do autor chamado Brennan Manning. Ele diz nesse livro que ele escreveu, que chama A Implacável Ternura de Jesus, que a fonte principal da espiritualidade cristã é Jesus Cristo. Todos nós concordamos. A espiritualidade cristã é cristocêntrica, ou seja, significa que Cristo está no centro de nossa vida espiritual. E também ele menciona nesse livro que Jesus se fez núcleo vital da vida cristã. Jesus não é apenas o coração do cristianismo, ele é o centro da humanidade e nos revela o que significa ser um humano. Agora você vai estar perguntando, pô, tudo bem, mas o que ele quis dizer com isso? Em outras palavras, ele está dizendo que Cristo deve sempre ocupar o centro de nossas vidas, que não pode, em hipótese alguma, ser ocupado por nós, porque o centro das nossas vidas pertence ao Senhor. Ele já está nesse lugar, ele já já está nessa posição no nosso ser e nossas vidas. Então nós precisamos deixar Cristo sempre no centro das nossas vidas, deixar ele no controle de tudo. Aí eu te pergunto, Cristo está no centro da sua vida? Estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus? Será que nós temos agido como homens prudentes ou como homens insensatos? Para refletirmos sobre esse tema, eu te convido, se for possível, que você abra sua Bíblia em Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. A palavra de Deus assim diz, versículo 24: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A palavra diz, nesse mesmo texto, que a multidão que seguia Jesus estava maravilhada com os seus ensinamentos, porque ele ensinava com autoridade. Claro, ele era o Cristo, ele ensinava com autoridade, e não como os mestres da lei da época. E alguns estudiosos também comparam essa parábola como exemplo, como a de dois construtores. E eu gostei muito dessa comparação feita, trazendo essa palavra como exemplo, assim como as parábolas de Cristo, os dois construtores. Então eu quero usar essa mesma comparação para tentar trazer para você o entendimento do que Deus quer nos dizer a respeito desse pequeno trecho da palavra do Senhor. Então nós vemos no final do sermão de Jesus as duas comparações, e para melhor entendimento. Então ele compara, vamos dizer assim, o construtor prudente, o que ouve e pratica a palavra do Senhor, e o construtor insensato, aquele que ouve, mas não pratica as palavras do Senhor. E aí nós começamos a entender o que Deus quer nos ensinar. Eu te pergunto, como é que você se enquadra nessa passagem? Como construtor prudente ou como construtor insensato? Reflita e vamos estudando. Interessante que Jesus costumava utilizar essas comparações em algumas das suas pregações. Você vai encontrar também essa comparação quando ele fala das duas portas, da porta estreita e da porta larga. Há os que entram por uma porta e há os que entram por outra porta. Ele também compara a árvore boa com a árvore má. A boa dá bons frutos e a má que dá frutos ruins. E também faz uma comparação, né, uma parábola do joio e do trigo, que o joio nasce e se mistura ao trigo, no meio do trigo. E tantas outras palavras em que Jesus compara, né, as situações, objetos, momentos de época, para tentar trazer mais clareza do seu ensinamento, da sua palavra. E a palavra do homem prudente e insensato, a qual nós estamos estudando, ela pode ser comparada assim, como com dois construtores.
e vai nos ensinar muito a importância e o entendimento dessa passagem. Para Cristo, era importante que seus ouvintes, aqueles que estavam ouvindo a sua pregação, colocassem em prática os seus ensinamentos para serem bem-sucedidos, assim como nós também temos que colocar em prática aquilo que nós estudamos da palavra de Deus. Essa parábola tem muita relação à de construtores, e se mergulharmos nas suas entrelinhas, nós vamos ver essa relação. O resultado da construção vai depender de como as casas serão construídas. O tipo de material, tijolo, acabamento, alicerce, profundidade do alicerce, a estrutura, o solo que ela está sendo erguida e assim por diante. É uma construção, o exemplo que Deus está dando aqui. Veja que isso enquadra perfeitamente nas nossas vidas. Quem já reformou, construiu uma casa, eu adoro mexer numa reforma, por sinal estou mexendo em uma recentemente. Ele vai entender que, dependendo de como a casa foi construída, fica evidenciado no momento que começa a aparecer trincas e rachaduras. A casa que começa a aparecer trincas e rachaduras é sinal que a sua construção não foi adequada. E aí que as consequências começam a surgir. Mas existe uma grande semelhança entre os dois construtores e eu quero trazê-las à sua reflexão nesse final de tarde, início de noite. Primeira, os dois construtores decidem edificar uma casa, uma obra. Os dois construtores resolvem edificar uma casa. Os dois construtores escolhem o local para a sua edificação. Os dois construtores estão com o mesmo projeto, a mesma planta, e ambas as casas serão iguais no tamanho e no formato. Até aí, o entendimento é claro. O que vai diferenciar os dois construtores é a escolha do solo em que irão alicerçar, que irão construir as suas casas. E vamos ver a semelhança entre eles. Primeiro ponto, primeira semelhança, o tipo de construção. Na época de Jesus, para quem já estudou, as casas eram bastante frágeis, simples, devido ao material utilizado no momento, da época. O teto geralmente era feito de barro e palha. Não havia muita técnica, não havia muita especialização na época. E o material era básico, era praticamente artesanal. E mesmo para ambos os construtores, eles estavam com a mesma condição e estrutura para fazer as suas casas. E analisando a singularidade com as nossas vidas, nós vamos ver que existe muita semelhança. Temos a mesma oportunidade do que o ímpio. Os dois construtores estavam com a mesma oportunidade, com o mesmo local, com a mesma estrutura. Ou seja, nós temos a mesma oportunidade, a mesma que o ímpio, a mesma que o falso cristão. A palavra é entregue para ambas as pessoas. A palavra de Deus é lançada tanto para o falso cristão, para o cristão que busca verdadeiramente a palavra de Deus. Temos toda a liberdade de escolher o local para edificarmos nossa casa. Deus não nos impede. Nós temos a liberdade de poder escolher o caminho. Nós temos o livre-arbítrio. A direção está na escolha do arquiteto ou do engenheiro. Aí está o segredo. O cristão sempre escolhe a Jesus. Sempre escolhe a Jesus. A decisão está aí. O segredo está aí. A segunda semelhança, o local escolhido para a construção. Tem um local que eles foram escolher para a construção. Os dois constroem suas casas próximo ao leito de um rio, porque fala a respeito do rio se encher. Ambas as casas aparentam não sofrer riscos, as duas casas, enquanto não chove, é claro. Tudo parece tranquilo, tudo parece sem risco. Mas quando vem as chuvas e o vento, é aí que a diferença entre os dois construtores é colocada em destaque. Nós também temos em nossas vidas situações semelhantes às dos dois construtores. O vento e a chuva um dia vai chegar. Todos sabemos isso, que as provas virão. E o que vai acontecer com a nossa casa? Isso eu te pergunto. O que acontecerá com a tua vida quando bater a prova, quando bater o vento, quando bater a chuva sobre a tua vida, sobre a tua casa? Começa a refletir. Terceira semelhança dessa palavra em relação aos seus construtores, as circunstâncias que ambos enfrentavam. Ambos enfrentaram. A chuva e o vento vêm tanto para o justo como vêm para o ímpio. A chuva e o vento vai vir para a sua vida, como vai vir para a minha vida, como vai vir para o ímpio.
Ambas as construções estamos sujeitas às mesmas circunstâncias climáticas. A nossa vida está sujeita às mesmas provas e lutas. Ambas as casas foram assoladas pelas chuvas e pelos ventos. A força dos ventos veio contra as paredes de ambas as casas. A força das águas fará os rios encherem ao ponto de transbordarem e transformarem em correntezas. E ao fim da tempestade, da luta, da prova, das chuvas e dos ventos, vencerá quem sabiamente construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Como está sendo edificada a sua casa? Onde estamos alicerçando a nossa casa, a nossa vida? Sobre a areia ou sobre a rocha? Quarto ponto importante: a diferença entre os dois construtores. A principal e mais importante diferença entre os dois construtores está no alicerce em que eles edificaram a sua casa. O construtor prudente lança o alicerce de sua casa sobre a rocha. O construtor insensato lança o alicerce de sua casa sobre a areia. O prudente sabe que no futuro aquele leito de rio seco, naquele momento, poderá vir a se encher e poderá trazer risco à sua casa. Com a chegada das chuvas, dos ventos, o rio transbordaria e atingiria a sua casa, e toda a estrutura da casa estaria colocada à prova. O construtor prudente cavou fundo até chegar à rocha, para então alicerçar. Diz assim na palavra de Lucas 6,48. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Porque estava construída sobre a rocha. Agora, o insensato tem uma atitude totalmente diferente do construtor prudente. Embora construísse sua casa de forma semelhante, ele utilizou dos mesmos materiais, do mesmo local, vamos dizer assim, da mesma técnica, ele peca em um pequeno, mas enorme detalhe, onde ele alicerçou aquela casa. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que esse púlpito seja uma casa. Só para exemplificar, o púlpito é uma casa. Aqui, ele está em cima desse piso. E esse piso embaixo, ele não tem alicerces, porque é um piso. Ele tem aqui terra, do terreno. Se vier uma chuva forte e arrancar esse piso, esse púlpito vai à ruína, vai ao chão. Mas se embaixo dele houver alicerce, a chuva pode até arrancar a areia, arrancar a terra, mas o alicerce ao qual ele está preso vai dar sustentação ao púlpito e ele não vai ruir, ele não vai cair. É isso que Cristo está nos ensinando. É isso que Deus está nos mostrando através dessa palavra. Nós temos que cavar fundo até encontrarmos o solo rochoso para aí sim edificar nossa vida, edificar nossa casa. Enquanto as chuvas e os ventos não vêm, tudo parece calmo, estável, seguro. Mas pode vir repentinamente as chuvas e os ventos sobre nossas vidas, as provas, as lutas. E se não tivermos uma casa devidamente edificada espiritualmente, ela ruirá, ela cairá, virá rachaduras, ela vai trincar e vai cair. O construtor insensato é comparado àquele que não ouve as palavras de Cristo. É comparado àquele que ouve as palavras de Cristo, mas aqui não as pratica. Agora, o prudente, ele ouve a palavra de Cristo e as pratica. Você está realmente ouvindo as palavras de Cristo e colocando em prática? Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, temos que colocá-la em prática. As provações virão e elas vão chegar para o prudente como para o insensato, para o justo como para o ímpio. Ouvir as palavras de Cristo e não praticar é loucura, é insensatez. É uma imprudência, uma falta de prudência. Por isso, temos que ouvir a palavra de Cristo e colocá-la em prática. Olha o que diz Tiago 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve e não pratica a palavra é como alguém que olha no espelho, vê como está a sua aparência, mas logo se retira e nada faz.
esquecendo-se de como era. De nada adianta frequentarmos cultos, ouvirmos e não ouvirmos e praticarmos as palavras de Deus. É o que diz Tiago, nós estamos enganando a vós mesmo, nós estamos nos enganando, estamos fazendo de conta. Não existe diferença, entre os ouvintes de Jesus, seja ímpios ou justos, seja alto ou baixo, seja branco, seja negro, seja pobre, seja rico. Todos temos a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A diferença está em quem ouve e coloca em prática. Essa é a grande diferença. Você como tem agido? Você tem colocado verdadeiramente em prática aquilo que você ouve da parte do Senhor? De que adianta ouvir a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor, os ensinamentos de Deus e não colocar em prática? De nada adianta. A sua casa está sendo construída sobre areia. Comece a construir, a edificar a tua casa sobre a rocha. Não há como saber quem é cristão ou falso cristão, até que as provas e as lutas cheguem. Aí vai ser revelado. Não há como saber a diferença entre o joio e o trigo, até a chegada da colheita. Não há como saber se a árvore é boa ou ruim, até ela dar seus frutos. Quando as chuvas e os ventos vêm, ele arranca a areia e deixa à mostra o alicerce. Aquela que estiver alicerçada sobre a rocha permanecerá, mas aquela que não estiver vai virar escombros, vai virar ruína. A casa com alicerce firmada sobre a rocha continua firme, continua em pé, sem trincas e sem rachaduras, mas a casa firmada sobre a areia perde sua sustentação e haverá trincas, rachaduras e ela virá abaixo e grande ruína se tornará. Grande ruína se tornará. A palavra nos ensina que temos que praticar aquilo que aprendemos. A palavra de Deus é sábia nos ensinamentos. Só assim conseguiremos alicerçar nossas vidas sobre a rocha. O nosso sucesso depende de não só ouvirmos, mas também praticarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Segundo Salmos 1 diz assim: o homem bem-aventurado e bem-sucedido o homem bem-aventurado é bem-sucedido, pois é governado pela palavra de Deus. Seja governado pela palavra de Deus. Aquele que edifica a sua vida, a sua casa sobre a rocha, são bem-sucedidos, mesmo nas provações. A tempestade pode vir sobre a tua vida repentinamente, ela nos pega desprevenido. E se não estivermos atentos à voz do Senhor, assim como Noé, nós podemos perecer. Noé, no dia do dilúvio, no dia da tempestade, tem lá todo um acontecimento. Se você analisar a Escritura, antes do dilúvio, as pessoas viviam normalmente, sem ter que mudar suas rotinas, nada era alterado. Ou seja, eles comiam, bebiam, casavam, festejavam normalmente. Quando o dilúvio chegou, eles não estavam preparados e pereceram. Mas Noé e sua família foram poupados porque eles ouviram a palavra do Senhor e colocaram a palavra em prática. Para a sua vitória, para que você não pereça, você precisa colocar a palavra de Deus em prática. Mateus 24:44, assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem, Cristo, virá numa hora que nós menos esperamos. E o que você está esperando para colocar a sua casa alicerçada sobre a rocha, a sua vida espiritual alicerçada sobre a rocha, a sua família alicerçada sobre a rocha? Onde estamos edificando a nossa casa? Onde estamos edificando a nossa vida? Temos praticado a palavra de Cristo? Temos ouvido e vivido os ensinamentos de Cristo em nossas vidas? Eu te chamo para reflexão. Aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor será alguém bem-sucedido na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida secular. Em um futuro bem próximo, irá colher o que Deus tem mais precioso para nós, a vida eterna. Os escolhidos herdarão a vida eterna para aqueles que edificarem a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Cristo é nossa rocha. Onde está sendo edificada a tua casa? Onde está edificado os seus pés? Sobre a areia
ou sobre a rocha. Se sua vida estiver embaixo dos propósitos do Senhor, se sua vida estiver embaixo da graça do Senhor, se sua vida estiver nas mãos do Senhor, tenha certeza absoluta que a sua vida está sendo edificada sobre a rocha. Vai vir vento sim, porque a palavra não nos isenta às tempestades, não nos isenta aos ventos, não nos isenta às provas e às lutas. Ela diz sim que nós passaremos por elas, mas com uma grande diferença. Passaremos e continuaremos firmes, continuaremos em pé, sem rachaduras, sem trincas, embaixo das bênçãos do Senhor. Então viva as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, recebe esta palavra, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, edifique a tua casa no altar do Senhor, edifique a tua casa e a tua vida sobre a rocha do Senhor. E eu te garanto que você será bem sucedido em nome de Jesus. Eu te convido a fechar teus olhos, a nós orarmos, agradecendo a Deus por esta rica e maravilhosa palavra, que ela fique enraizada no teu coração. Coloque em prática o que Deus nos ensina. Coloque em prática. Não enterra, não. Não deixa de lado, não. Não tem nada que seja mais importante do que a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santíssimo, te agradecemos por essa palavra, Pai. E pedimos, Pai, que soube nos ensinar como a tua igreja, como teus servos e servas, Pai amado, a edificarmos nossas vidas, nossa casa sobre a rocha que é Cristo, Senhor Jesus. Que não desviemos nossos pés nem para a direita nem para a esquerda. Sabemos que a tempestade virá, o vento forte também, muitas vezes em momentos que nós não esperamos, em momentos que somos pegos de surpresa, mas nós temos a tranquilidade que venceremos todas essas lutas e todas essas provações, porque estamos edificando nossas vidas sobre a rocha. Em teu nome eu abençoo a cada um que está ouvindo esse culto, Pai, que está assistindo esse culto, Senhor. Que eles possam receber essa palavra, Pai, e que essa palavra fique, Pai amado, enraizada em seus corações. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.